Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, de Ciências, do 5º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, estão prontos para mais uma aula? E o nosso tema da aula de hoje fala sobre um movimento que faz parte de muitas brincadeiras e também de brinquedos. Isso aí, só cuidado para não ficar tonto. Nossa aula de hoje é esta aqui, Gira Mundo, o movimento de rotação da Terra. Então, vamos lá comigo. E aos professores e professoras que estão nos assistindo, aqui vão algumas informações importantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas do céu ao movimento de rotação da Terra. E o objetivo desta aula é entender como o movimento de rotação da Terra resulta na movimentação aparente dos astros do céu. Como de costume, para nossa aula é preciso que você tenha em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Então vamos lá? Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula, que é Gira Mundo, o movimento de rotação da Terra. Ah, e nem pense em esquecer de registrar sua presença na aula de hoje, hein? Aqui na tela tem um QR Code. Então, pegue seu celular, aponte a câmera dele para esse QR Code, que vai surgir uma opção para que você marque a sua presença aqui com a gente. Então, preparados? Bora para a aula? Quando nos encontramos dentro de algum veículo em movimento, como um carro ou um ônibus, olhamos pela janela e temos a impressão de que toda a paisagem está passando por nós, que está em movimento e bem rápido, igual a gente pode perceber aqui nessa imagem, e que tem um carro passando e tudo está se movendo em volta. Aí então as árvores, os postes, as casas, tudo passa por nós enquanto parecemos estar parados dentro do veículo, não é mesmo? Mas é isso mesmo que acontece? Nós sabemos que é o contrário, não é mesmo? É o veículo que está se movimentando, percorrendo o trajeto, passando pela paisagem para chegar em algum lugar. É interessante? Então acompanhe aqui comigo. Nós temos essa sensação porque estamos sendo levados, estamos nos movendo junto ao veículo. Dessa forma, estamos nos movendo na mesma velocidade que ele. Por quê? Estamos dentro dele. Agora, de outro ponto de vista, se estamos na calçada, podemos olhar para a rua, assim podemos notar que os veículos passam em alta velocidade, enquanto nós estamos parados ou nos movendo o quê? Devagar. Então vamos acompanhar esses dois lados para entender sobre esses movimentos. Estamos falando disso para que possamos entender que essa ilusão, ou seja, essa impressão de que a paisagem, as casas, as árvores se movem, se chama de movimento aparente. Em outras palavras, o movimento aparente acontece quando, aos olhos do observador, algo aparenta se mover, ainda que não esteja se movendo. Uau, muito legal! E esse mesmo efeito é vivenciado por nós todos os dias. No entanto, os personagens são a Terra, juntamente ao Sol e às estrelas. Por isso, a aula de hoje vem para mostrar como isso ocorre. Então, pode pegar o seu caderno e lápis para escrever nossa pergunta do dia, que está aparecendo aí na tela agora. Ela vai aparecer.
Então, a pergunta do dia é: como a movimentação da Terra afeta nossa visão em relação aos astros no céu? Darei um tempo para que escrevam essa pergunta nos seus cadernos e a nossa correção virá ao final da aula. Então, valendo! Vamos começar pelo Sol. Você sabia que o Sol é uma estrela? Pois é, ele é uma estrela, assim como tantas outras que vemos durante a noite. A diferença é que esta está bem próximo da Terra. Por estar tão próximo, ele é a nossa principal fonte de luz e calor, sendo essencial para a vida na Terra. Galera, olha que interessante. O ciclo que o Sol realiza em nosso céu é chamado de dia solar. Sabiam disso? E o dia solar se trata das 24 horas que compõem o nosso dia. Então ele recebe esse nome, porque ele é baseado no movimento do Sol, que leva 24 horas para dar início novamente a um outro ciclo. Isso quer dizer que o Sol está em uma posição no céu em um determinado momento. E ele vai levar 24 horas para ocupar aquela posição novamente, ó. Então, assim, aqui tá 6 da manhã nessa posição. Aí ele tá às 18 horas nessa outra posição. Aqui é quando meio-dia, né? No meio. Então, quando ele faz um ciclo de 24 horas, ele volta para as 6 horas. Legal, né? E assim podemos ter o dia e a noite, tá? E falando de nascer do sol ou entardecer do sol, vocês já observaram o movimento que o sol realiza no céu? Saberiam me dizer como é que é? Então responda no seu caderno. Como o sol se move ao longo do dia? Darei um outro tempo para que copiem a pergunta em seu caderno. Bom, turma, se observarmos a movimentação do Sol ao longo do dia, vamos perceber que ele sempre nasce vindo na mesma direção e se põe na direção oposta. Então, ele nasce no leste, se pondo a oeste. Então, a direção de nascimento do Sol se chama de leste, que é quando o Sol está nascendo. E o seu poente ocorre na direção oeste, é quando ele está se pondo. Pegaram a informação aqui comigo? Então, bora continuar a nossa aula. E assim como o veículo que leva o passageiro, que citamos lá no início da nossa aula, o planeta Terra também está se movendo continuamente. E nesse movimento, os passageiros somos nós. Uau! Vamos aprender mais sobre esse movimento? Galera, eu estou aqui com o estúdio um pouco escuro, porque vamos aprender um pouco mais sobre aquele movimento realizado pela Terra, que se chama rotação, que é o que permite a Terra girar. Eu estou aqui com um globo e também com uma lanterna, beleza? A Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. Acompanhe aqui comigo. Olha, ela vai girando em torno do seu eixo, certo? Enquanto isso, vou pegar a lanterna aqui, que ela vai ser o meu sol. Enquanto isso, o sol ele vai iluminando aqui, ó, parte do globo, ok? Então, a luz do sol ela acompanha e percorre o planeta. A parte iluminada é a parte que é o dia. Já a parte escura, a gente tem o quê? A noite, ok? Então, assim, podemos perceber como forma o dia e a noite. Através do quê? Do movimento de rotação, a qual a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo com a presença da luz do Sol, que ilumina parte dela,
ok? Formando assim um dia que tem 24 horas. E aí, gostaram de aprender mais sobre esse movimento de rotação? Então eu quero que vocês deixem aqui comigo a sua presença registrada. Então, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e marque sua presença. Agora, vamos continuar nossa aula? O movimento de rotação tem a duração de 24 horas. Assim, sempre que a Terra completa um giro ao seu redor, temos um dia que se passou. Lembra que falamos que o ciclo do Sol, o dia solar, levava 24 horas para se completar? Pois é, aqui a gente entende o porquê disso. A Terra é que leva 24 horas para dar uma volta completa ao redor de si. Como a nossa lanterna, o Sol se mantém sempre o quê? Na mesma posição, de onde nos ilumina. Nós é que temos a impressão de que o Sol é que se move, graças ao movimento de rotação da Terra, que é responsável pela existência dos dias e das noites. No entanto, o Sol não é o único astro visível em nosso céu. Afinal, quando ele se ausenta, dá lugar àquelas que podemos dizer que são suas irmãs, as estrelas. Quando anoitece, podemos ver milhões de estrelas no céu. Algumas brilham com maior intensidade que outras. Possui também cores e formatos diferentes que os acompanham. No entanto, apesar de serem muitas, as estrelas que vemos à noite são apenas uma minúscula parte das que existem no universo. As estrelas de nosso céu são sempre as mesmas estrelas. E isso acontece porque o que vemos está contido no que chamamos de esfera celestial ou abóbada celestial. Ela funciona como se nosso próprio planeta estivesse dentro de um outro globo, que traz em suas paredes todas as estrelas que podemos enxergar. Assim, quando a Terra faz um movimento de rotação, também temos a impressão de ver as estrelas se movendo no céu, ainda que bem devagarzinho. Gostaram? Muito interessante, galera. Assim, como as estrelas que se projetam e se movem ao nosso redor, não é mesmo? Em nosso céu, e estão fazendo com que o nosso planeta, inclusive ter um céu no qual sempre vamos reconhecer as estrelas, permitiu que a humanidade pudesse estudar melhor esses corpos celestiais, lhes dando nomes individuais e também as constelações que formam o céu ao se unirem juntas. Muito interessante. Então, turma, vimos como o nosso planeta se move no espaço. A ligação desse movimento com o Sol e também com as estrelas. Com tudo isso, já podemos responder a pergunta do dia, não é? Vocês se lembram? Vamos ver qual é a pergunta do dia e sua resposta. A pergunta do dia é: como a movimentação da Terra afeta nossa visão em relação aos astros no céu? Bora para a correção? A resposta é a seguinte: a movimentação da Terra causa o movimento aparente do Sol e demais estrelas, graças a seu movimento de rotação. Ou seja, assim como os passageiros de um automóvel, estamos nos movendo pela rotação da Terra, mas temos a impressão de que são o Sol e as estrelas que percorrem o nosso céu. Agora, um tempo para vocês para que corrijam a atividade. Vamos comigo fazer uma atividade de revisão. E a atividade de hoje é do tipo de verdadeiro ou falso sobre o que aprendemos nessa aula de hoje. Então, vamos ver as questões e depois eu vou dar um tempo para que vocês respondam em seu caderno, ok? Então, marque verdadeiro ou falso nas frases sobre o tema trazido em aula. O V é para verdadeiro,
e o F é para falso, ok? A primeira é: o Sol traz luz e calor à Terra, se movendo ao seu redor. É verdadeiro ou falso? E aí, galera? Já na outra, o movimento de rotação da Terra leva 24 horas? Será? É verdadeiro ou falso? Anotem aí. As estrelas do nosso céu nunca são as mesmas? Então, vamos pensar mais um pouco. E a rotação da Terra causa o dia e a noite? É verdadeiro ou falso? Eu quero ver se vocês aprenderam tudo nessa aula. Então, tempo para que vocês marquem as alternativas e copiem. E já volto com as respostas. Voltamos com a nossa correção. E aí, como que ficou? Galera, a sequência ficou FV, FV, ou seja, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. F, a primeira, porque o Sol traz luz e calor à Terra, se movendo ao seu redor. Na verdade, o Sol está parado. É a Terra que gira no seu próprio eixo. Já a segunda alternativa é: o movimento de rotação da Terra leva o quê? 24 horas. Então é verdadeiro. Na outra, as estrelas do nosso céu nunca são as mesmas. Então ela é falsa, ok? Elas geralmente são as mesmas. Agora a última que ficou como verdadeira é: a rotação da Terra causa o dia e a noite? Sim, causa o dia e a noite e ainda 24 horas, né? Galera, gostaram de fazer essa atividade comigo? Vamos resumir e relembrar o que aprendemos hoje? Bora aqui! Então, relembrando, o movimento de rotação foi o que a gente estudou nessa aula de hoje. Que causa o quê? Os dias e as noites. Falamos também sobre uma esfera celestial, a qual nós vemos o movimento assim das estrelas. E também sobre o movimento aparente dos astros, a qual, na verdade, nós que estamos dentro da Terra e a Terra que se move. Ok? Então, eu quero que vocês mandem para a galera aqui do Dever em Casa na TV, que outras situações causam o efeito de movimento aparente. Mandem fotos, vídeos. Que situações faz com que você está parado e o outro lugar está em movimento? Então, nos envie sua resposta aqui por esse QR Code. Darei um tempo para vocês darem uma lida aqui e responder o formulário mandando a atividade aqui para mim. Galera, a nossa aula está sendo finalizada. Espero que vocês tenham aprendido aqui comigo na aula Gira Mundo, o movimento de rotação da Terra. Espero vocês na próxima. Então, não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.